A gente já pode dizer que a Eliana calou a boca de muitos críticos, porque realmente o programa dela até o momento tá bem, tá com uma audiência boa, não tá assim uma audiência astronômica, mas enfim, tá na vice-liderança, não perdeu ali a vice-liderança. O Celso, desde a estreia até hoje, não conseguiu tocar o sino, ele deve estar bem chateado, deve estar chorando no banho. Então, realmente, até o presente momento, ela calou a boca dos críticos, né, que diziam que o programa dela não ia para frente, que depois da Copa, né, pode ser que acabe, pipipipopó. Então, assim, já dá para dizer que realmente está sendo um sucesso. A Globo confirmou que o programa dela vai dar uma pausa durante a Copa do Mundo e a última edição, antes do intervalo, já foi exibida agora, marcando o encerramento temporário dessa fase inicial, porque a gente está em período de Copa, tá? Então, durante os primeiros meses agora no ar, a atração, você sabe, consolidou bons índices de audiência, manteve a liderança na sua faixa horária e a Eliana, né, ficou bem contente, né, e segundo informação da Folha, avaliou positivamente o desempenho e destacou a força do programa diante aí da concorrência. Com essa interrupção da grade, a produção já está trabalhando em uma nova etapa, que inclui a criação de novos quadros e a reformulação do formato. A proposta é renovar a atração e fortalecer a disputa por audiência no retorno dela depois da Copa. Antes dessa pausa, o programa ainda apresentou, no último domingo, a final do quadro Minha Família é um Show. Também teve um encontro especial com Xuxa Meneghel, em um programa marcado por momentos de entrevista e conversa entre as apresentadoras. No retorno à grade, o Em Família deve chegar com uma estrutura renovada e novas dinâmicas, mantendo a proposta de evolução constante dentro da programação de domingo. O Em Família, apresentado por Eliana na Globo, se consolidou como um dos principais sucessos recentes da emissora nos domingos e fortaleceu a posição da apresentadora na nova casa após a sua saída do SBT. Mesmo com expectativas e questionamentos no início da transição, a primeira temporada mostrou força de audiência e também, claro, de estabilidade nos índices, garantindo a atração, a liderança isolada em momentos aí bem interessantes, em mercados até importantes como São Paulo e Rio de Janeiro, com médias ali entre 8 e 11 pontos. O desempenho também resultou em uma vantagem consistente sobre o Domingo Legal do SBT, afastando a disputa direta mais acirrada e consolidando a liderança no horário. No campo comercial também, o projeto já nasceu forte. Antes mesmo da estreia em março, a Globo já havia garantido cerca de 70 milhões de reais em cotas de patrocínio, reforçando o peso estratégico da atração. Com esse cenário, o programa encerra sua primeira fase com um balanço positivo em audiência, engajamento e retorno comercial, consolidando aí a Eliana como um dos principais nomes do domingo na televisão aberta. Antes da estreia, né, em março, a ida de Eliana para a Globo já estava rodeada aí de desconfiança por todos os lados, tanto na internet quanto também nos bastidores e também na parte publicitária. Muita gente já cravava que não ia dar certo, que o programa poderia não emplacar e até que ela poderia acabar perdendo espaço na emissora, né, ficando ali para trás na grade. Um dos pontos mais falados era o horário do programa, né, logo no começo das tardes de domingo, que sempre foi uma faixa que a gente sabe muito brava, né? Todos os programas que eram colocados naquele horário da faixa das meio-dia, 1 hora, o Celso derrubava com passo repassa. Teve, né, vários programas aí, Pipoca da Ivete, a Zig Zag Arena. Todos os principais programas que foram colocados ali, o Celso assim, deslizou lindamente. Então era uma faixa brava, disputada, muito sensível por audiência e também, claro, para publicidade. Nas redes sociais o clima era muito pesado, muita gente apostava que ela ia ser derrotada pelo Domingo Legal do SBT, que já estava consolidado há muito tempo e dominava ali a faixa com facilidade. Tinha até pessoas que duvidassem abertamente que o público dela no SBT iria simplesmente largar tudo e mudar de canal para poder seguir ela ali na Globo, o que gerava mais desconfiança ainda. Antes mesmo de estrear, né, o formato, o programa dela todo já era tomado de crítica. Muitas pessoas chamavam de sem sal, sem força e até reclamavam do visual,
dizendo que o programa parecia mais escuro, sem energia, né, que ela sempre se mostrou ali na televisão. Só que, na prática, o cenário mudou, porque ela realmente, né, a produção ali viu as críticas, né, porque o programa é gravado, né, a final que o programa foi exibido ao vivo, e olha que diferença, viu, o programa ao vivo do gravado, né? A Eliana, ela dá muito bem, ela se dá muito bem no ao vivo, né? E eu acho que, eu não sei, tudo depende muito da questão de logística também dela, né, de opção, porque ela também no SBT teve uma fase que ela fez programa no SBT ao vivo, mas ela não curtiu muito, ela mesma não gostou. Então eu não sei se ela se sentiria à vontade fazendo um programa ao vivo na Globo, né? Mas assim, ela se deu muito bem no ao vivo, cara. Eu acho que a Eliana dá muito melhor no ao vivo, porque assim, o programa dela, quando é gravado, é, até ela disse que o programa seria gravado ao vivo. Só que assim, muito corte, sabe? Uma edição assim, muito exagerada, muito acelerada. Então tirava um pouco daquela emoção, sabe, de um programa ali em tempo real. Mas, em pouco tempo no ar, Em Família foi ganhando força e se consolidando na liderança e desmentindo quase todas as previsões negativas que tinham circulado antes da estreia. Então, realmente, o programa dela mostrou para o que veio, e a gente não tem, por enquanto, informações de quais quadros devam vir agora, depois da Copa do Mundo, mas eu acredito muito que ela deve investir mais em games. Eu acho que deveriam fazer isso. Não que esse quadro que teve aí de famílias, né, negócio de calouros, tenha sido ruim, mas eu acho que pro horário, até para poder fazer um pouco de frente para a concorrência e crescer um pouco mais, ela deveria investir em games, né? O programa é imenso, tem um cenário, né, muito, muito grande, então dá para explorar muita coisa ali, cara. Ele não é muito só grande no sentido de duração, ele é um pouquinho curto, né? Acho que é de uma até as duas, né? Até as duas ali, não é um programa muito longo, né? Então, assim, ela tem muito pouco tempo para poder fazer qualquer tipo de coisa, mas eu acho que tem condições sim de você investir num quadro de perguntas e respostas, sabe, fazer uma coisinha legal ali, dá para fazer, né? Mas eu acho que se o programa for gravado, que realmente vai ser, que a Eliana não vai fazer programa ao vivo todo domingo, que faça o programa realmente, como eu faço, por exemplo, aqui. Esses vídeos que eu faço, eles estão sendo feitos em tempo real, gravados ao vivo. Claro que se eu cometer uma falha muito grave, eu posso depois editar. Mas na maioria das vezes os vídeos que eu faço, né, que eu gravo aqui em tempo real, eles são gravados ao vivo, né? E eles vão desse jeito pro YouTube, né? Então assim, eu só corto o comecinho, o início, e o final eu nem corto porque eu pauso aqui na hora. Então assim, fazer o programa ao vivo, cortar algumas arestas ali, a pontinha e tal, e pronto. Eu acho que o público se identifica, né? E o público também conhece a Eliana. Quando é um programa muito gravado, muito remendado, é mais um programa para pessoa que não tem muita experiência com televisão. E ela tem experiência de sobra, ela sabe muito bem o que está fazendo. Então, assim, a estreia do programa dela realmente foi assim foi boa na audiência, mas teve muitos cortes. Então parecia que a Globo tava meio com medo dela, com medo, entendeu? Então assim, parecia um programa de uma pessoa, um aspirante de televisão. Não parecia um programa feito por uma grande apresentadora, que é no caso ela. Porque ela tem experiência, pô, ela sabe como é que se porta em frente à câmera, sabe como é que segura o microfone, então não tem para que ficar fazendo esse monte de corte exagerado. Quem assistiu o programa e quem assiste sabe o que eu tô falando. E quem assistiu o programa ao vivo num domingo, viu completamente diferente como é que foi a coisa, né? Porque a gente sabe, a gente consegue perceber quando o programa é gravado, quando o programa é ao vivo. Até os cortes são diferentes, são mais lentos e tal. Mesmo que a Globo tenha uma estrutura, né, imensa e que possa deitar e rolar, não dá para você fazer corte, né, e edição de cinema ao vivo, né? Mesmo que você tenha câmeras de cinema, igual eles têm, mas ao vivo você não pode fazer milagre. Vai ter corte errado, vai ter hora que o cara vai falar uma merda, não tem como cortar, né? Então eu acho que se for fazer gravado, que vai fazer, que seja um gravado ao vivo, que explore mais esse lado engraçado da Eliana também, porque ela brinca bastante, e eu acho que quando o programa às vezes é muito cortado, eles tiram isso, tiram um pouco essa emoção, e o público percebe. O público não é besta, não adianta você tentar enganar o telespectador, né? O público sabe quando o negócio está acelerado, né? Mas assim, nos últimos programas,
os cortes estavam tão exagerados que até quem não estivesse percebendo ou não se importasse muito com isso ia perceber, entendeu? Eram cortes muito grotescos, parecia que eu estava assistindo um programa na Rede TV, de tão cortado que estava, não parecia que eu estava vendo um programa na Globo, entendeu? Mas tá dada a informação aí da Folha de São Paulo de que o programa dela vai continuar depois da Copa do Mundo e vem aí com muitas novidades após esse sucesso aí da audiência, né? Não estou dizendo assim, e não é dizendo um fenômeno de audiência tipo com 20, 30 pontos, mas segue na liderança. Não caiu em nenhum momento. O programa segue em alta. O Celso Portiolli até hoje não conseguiu tocar o sino, né? Ele deve estar bem chateado. Mas fazer o quê, né? Isso é sinal de que realmente o público ainda, né, o público que dizia que não ia assistir, está assistindo. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, BastidoresDM. Valeu, minha gente.